Boa noite. Então hoje eu estou encarregada dessa tarefa, né, de dar continuidade às nossas atividades ali no Lar de Jesus, porque todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos as palestras públicas, a evangelização da infância, depois o passe. E por conta, né, dessa situação que nós estamos vivenciando, né, no nosso planeta, então nós tivemos que fazer uso dessas ferramentas, né, tão importantes que estão sendo. E hoje eu estou encarregada então de ter essa conversa com vocês. Meu nome é Aida, para quem não me conhece, e em todas as nossas atividades no Lar de Jesus, nós iniciamos com uma prece. E eu, então, vou fazer a prece. E convido a todos para me acompanhar em pensamento. Querido amigo Jesus, tu que é nosso modelo, nosso guia, tu que tem buscado nos inspirar já há tanto tempo, que tem por tantos meios nos convidado a te seguir. Nós te agradecemos pela oportunidade tão grandiosa de estarmos em contato com tantos corações e que as tuas vibrações amorosas alcance a cada um, nos fortalecendo, nos amparando, nos auxiliando a seguir adiante. Abençoa-nos a todos, Mestre, e permanece conosco. Então, diante dessa situação, né, que o nosso planeta está vivenciando, uma situação que, com certeza, nenhum de nós imaginava que um dia pudesse estar vivenciando algo assim. Eu sempre gostei muito de filmes de ficção científica e a gente assistia aquelas cenas, né, aquelas histórias e ficava, né, se distraindo com aquilo. E de repente nós somos parte dessa história, né? Então essa experiência que nós estamos vivendo é uma experiência histórica. Nós vamos poder contar para os nossos filhos, os nossos netos, sobre essa experiência que nós vivenciamos no início do ano de 2020. E tomara, né, que seja a última experiência nesse sentido, porque ela é muito forte, muito intensa. Já que não há ser nesse planeta, não há ninguém nesse planeta que, né, qualquer pessoa que possa dizer que não está vivendo as consequências desta pandemia, ou de uma forma ou de outra, né, mas estamos todos envolvidos nessa situação. E o que nós observamos, né, que sentimentos são necessários nesse momento? O que para nós podermos passar bem por essa experiência? Quais ferramentas precisamos ter? Então, uma ferramenta imprescindível é a esperança. Nós precisamos alimentar a esperança.
esperança em dias melhores, esperança que nos permita ter paciência de esperar, que esses dias fiquem para trás, porque quando nós estamos numa fila de banco, numa fila de mercado, qualquer fila, nós já ficamos inquietos, ficamos ansiosos, impacientes e queremos logo ir para casa, né? Sair dali. Mas nesse momento, o que nós estamos vivendo, nós não podemos fugir, sair dali, né? Não tem como nós irmos para algum lugar e ficarmos fora dessa situação. Então nós precisamos ter paciência. E a esperança, ela nos dá essa paciência, né? Quando nós esperamos por dias melhores, né? Esperança não é esperar, né, indefinidamente. Não, a esperança é uma espera ativa, né? Enquanto nós esperamos, nós trabalhamos pelo nosso bem-estar, pelo bem-estar daqueles que estão em torno de nós, pela nossa saúde mental. Nós esperamos de forma ativa. Então, a esperança é um esperar de forma ativa, né? Estar realizando algo. E, ao mesmo tempo, quando nós alimentamos a esperança, nós também temos mais paciência. Porque sabemos que essa situação ela vai passar, né? Ela vai ficar para trás. Ela vai fazer parte da nossa história, mas ela vai passar. E uma outra ferramenta imprescindível nesses dias, para nós vivenciarmos bem essa experiência, é a caridade. Mas não é só essa caridade de dar coisas, é a caridade no seu sentido amplo. E no Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele pergunta, né, qual o sentido da palavra caridade que entendia Jesus? Como é que Jesus entendia a palavra caridade, né? De acordo com os ensinamentos de Jesus, qual a definição da palavra caridade? E aí os benfeitores respondem, né, que é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, nessa questão da benevolência para com todos, seria a bondade para com todos. E nesses dias de isolamento social, né, quando vivemos em família, né, algo que já não vivíamos, né, todo mundo com as suas ocupações, com seus afazeres, e de repente nós temos que nos fechar dentro de casa em família e conviver. E essa convivência nem sempre é tranquila, às vezes é muito desafiadora, porque nós temos que exercitar muito a tolerância, a compreensão, a paciência. Então, quando nós exercitamos a benevolência, é estarmos sendo bondosos com todos que estão à nossa volta. Os pais, né, os companheiros, os animais, né, os vizinhos. Então, benevolência para com todos. E se importar com o outro. O que podemos fazer nessa situação de isolamento em benefício dos outros? Será que nós podemos fazer uma campanha? Porque tem pessoas que estão passando por dificuldades, às vezes maiores que as nossas. Então, nós podemos nos mobilizar para auxiliar alguém. Ou pedir, se nós estamos passando por dificuldades, pedir ajuda, né? Então, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros.
sermos compreensivos para com as imperfeições dos outros, não buscar os erros alheios. E quando nós vermos o erro alheio, ser benevolente, ser compreensivo, ser tolerante, sabendo que nós também temos os nossos erros, nós também temos os nossos defeitos, que são muitos. Só nós sabemos quem nós somos, né? Então, ser benevolente, né? Ser indulgente. E perdão das ofensas. E talvez o perdão das ofensas seja a questão mais desafiadora, porque nós somos muito sensíveis, somos muito suscetíveis de nos ofender, nos ofendemos muito fácil. E isso nos traz muitas dificuldades, né? Essa sensibilidade de se ofender por qualquer coisa, né? Ou às vezes por coisas grandes, porque às vezes essas coisas são realmente sérias, né? Mas quando nós conseguimos perdoar, tudo fica mais fácil para nós. Então vejamos que o perdão, ele vem em nosso benefício. Quando nós perdoamos alguém, aquela pessoa talvez ela nem se beneficie do nosso perdão. Mas nós, com certeza, vamos nos beneficiar desse perdão, do perdão das ofensas. Porque nós não vamos carregar esse peso. Então, a esperança e a caridade, elas nos auxiliam, são ferramentas importantíssimas para nos auxiliar nesses dias de dificuldade, mas elas são consequência de algo maior. A esperança e a caridade, elas são filhas de um outro sentimento, de uma outra virtude muito maior, que é a fé. E aí é importante nós nos perguntarmos como é que está a nossa fé por esses dias. Mas para a gente poder conversar um pouquinho sobre a fé, é importante nós falarmos sobre o significado da palavra fé. Será que a gente sabe mesmo qual é o significado da palavra fé? E eu fui buscar no dicionário Aurélio. Então, fé significa convicção intensa e persistente em algo abstrato que, para a pessoa que acredita, se torna verdade. Então vejamos, né, o quanto que é importante o significado da palavra. Convicção intensa, forte e persistente, duradoura, em algo abstrato, algo que nós não vemos, algo que não é palpável. Para a pessoa que acredita, se torna verdade. Então, aí a gente percebe que a fé é algo muito maior daquilo que a gente imagina. Porque o tempo todo, né, nesses dias, desde que iniciou toda essa situação da pandemia, a gente ouve muitas pessoas falarem, tem que ter fé. A gente tem que manter a fé. Mas muitas vezes as pessoas nem sabem o significado dessa palavra. Veem a fé como algo místico. Não basta eu ter fé para que as coisas na minha vida se resolvam. A fé, ela é algo muito maior. Ela é algo que nós não imaginamos a dimensão que a fé pode ter na nossa vida. E aí a gente vai buscar Jesus. No Evangelho de Mateus 17, 14 a 20.
quando Jesus ele chegou, né? E os discípulos estavam ali em torno de um rapaz que estava numa crise obsessiva. Então, na leitura, né, do Evangelho, diz que ele estava endemoniado. E os discípulos estavam ali em torno dele, e o pai do rapaz. E aí Jesus chega e o pai se queixa, dizendo: olha, eles não conseguiram afastar esse demônio, eles não conseguiram ajudar meu filho. E aí Jesus dá uma bronca neles, né? Fala algumas coisas. E aí Jesus, com a sua autoridade moral, né, com o seu magnetismo curador, ele se aproxima do rapaz e afasta aquele espírito que ali estava provocando toda aquela situação e cura o rapaz, né? Aí depois, quando eles estavam sozinhos, os discípulos questionam ele: mas Senhor, por que nós não conseguimos afastar esse espírito? E aí Jesus fala para eles: pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então é importante a gente refletir sobre isso, né? Porque o grão de mostarda é um grão muito pequenininho. Então Jesus ele poderia ter usado uma outra expressão, né? Algo maior, mas não, ele usou como exemplo o grão de mostarda. E Jesus ele estava falando desse potencial que nós temos, todos nós, né? Independente de quem somos, independente do nosso grau de desenvolvimento intelectual, moral, todos nós temos esse potencial dentro de nós. E Jesus nos diz, então, que se nós usássemos um pouquinho desse potencial, nós conseguiríamos grandes coisas. E ele dá o exemplo de transportar as montanhas, que nós podemos trazer para a questão das dificuldades, né? Então, se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, né, um pouco de fé verdadeira, nós conseguiríamos remover todas as dificuldades da nossa vida. Então, nada vos seria impossível. Só que para que isso possa acontecer, nós precisamos entender o que é a fé, que é essa convicção intensa e persistente em algo abstrato, né, que para a pessoa que acredita se torna verdade. Então nós temos essa convicção, mas aí todos nós, né, a maioria de nós, temos uma crença. Então são diversas religiões, né, no nosso planeta, nem todas cristãs, mas vamos falar para nós, os cristãos, nós que conhecemos Jesus, que falamos dele, falamos em nome dele. Será que nós temos essa certeza? E em Deus? Como é a nossa relação com Deus? Porque Jesus, quando ele esteve por aqui, ele nos apresentou um Pai diferente, né? Um Deus diferente. Um Deus que é todo amor, justiça, misericórdia. E o tempo todo ele tentou nos auxiliar a nos aproximar do Pai. Então, em momento algum, ele disse que ele era o Todo-Poderoso, que ele era, né, quem nós deveríamos estar prestando culto. Não, ele nos falou de Deus, ele nos falou do Pai. E como é essa nossa relação com Deus? Com essa força maior que gerencia o universo. Ou nós não acreditamos nessa força maior? Mas vejamos
Basta nós olharmos ao nosso redor com atenção para a natureza, para nós mesmos, para nós observarmos que realmente existe um poder maior. Qualquer pessoa que tire um tempo para observar a natureza, para observar, né, as estrelas, para observar uma mãe gestando uma criança, né, uma criança se formando no ventre da mulher, nós vamos perceber que existe algo muito incrível, muito grandioso gerenciando isso tudo. E que não é uma pessoa, né? Então, essa observação nos leva a saber que existe uma inteligência maior. Na questão primeira do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que é Deus? Vejamos, ele não pergunta o que é quem é Deus. Ele pergunta: que é Deus? E os benfeitores espirituais respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, quando nós começamos a falar em fé, nós precisamos começar também a olhar, a buscar a razão da fé, né? A nossa fé se direciona a quem? A essa potência maior do universo, a esse ser que rege todas as coisas que nós não conseguimos definir, mas quando nós buscamos nos aproximar dele, nós conseguimos sentir. Então a fé, quando ela é robusta, ela dá perseverança, energia. Quando a fé é sincera e verdadeira, ela é sempre calma, ela confia. Mas para nós conseguirmos desenvolver a nossa fé a esse ponto, nós precisamos aliar ela à nossa razão, à nossa compreensão. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é este livro, ele vem nos falar sobre a fé inabalável. E ele diz assim que isso está no capítulo 19, no capítulo A Fé Transporta Montanhas. E o Kardec diz assim que fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então esta é a fé inabalável, né? Que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, nesse momento, nós estamos numa época da humanidade em que nós precisamos ter essa fé racional, né? Essa fé raciocinada, essa fé que é capaz de perceber um objetivo maior em relação a tudo que está acontecendo na nossa vida, na vida dos nossos semelhantes, né? Então, raciocinar em torno disso, buscar um porquê, porque existem muitos porquês. Vejamos que até há uns meses atrás, quando terminamos o ano de 2019, todos nós fizemos análises em relação ao ano que estava terminando, fizemos planos em relação ao próximo ano, mas ninguém em momento algum imaginou que estaria vivenciando essa experiência esse ano. Porque as coisas aparentemente estavam normais. Mas como a gente tem visto muito, né, essas questões, esse questionamento mais, o que é normal? Será que aquilo que nós estávamos vivenciando realmente era normal? Será que quando nós vemos toda essa devastação em relação ao nosso planeta,
né? Essa busca incansável por ter, por dinheiro, por status, por poder. Será que isso é normal? É sadio? Né? Quando nós vemos a violência, né, se expandir da forma que estava se expandindo, o desrespeito aos semelhantes, o egoísmo, tomando tanto espaço, quando nós víamos os países fechando as fronteiras, não querendo receber os imigrantes, né, que fugiam dos seus países, fugiam da guerra e buscavam nos países ricos uma oportunidade de vida. E nós observávamos os países ricos fechando suas fronteiras, não permitindo que essas pessoas entrassem e pudessem partilhar um pouquinho do conforto em que eles viviam. Isso não era normal. Então, quando nós pensamos em Deus, em Jesus, e quando nós pensamos em fé associada a eles, nós precisamos também pensar em comportamento, no nosso comportamento. Será que o nosso comportamento está alinhado com os valores propostos, né, por Jesus, ensinados por Ele? Porque não foi por outro motivo que Ele veio para cá. Ficou 33 anos, muito pouco tempo, mas que por pouquíssimo tempo Ele divulgou as suas ideias, tentando nos mostrar um caminho. E Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai se não for por mim. Mas o que Ele quis dizer isso? Né? O que Ele quis dizer com isso? Será que Ele apenas quis dizer que basta a gente seguir uma religião, basta a gente andar com a Bíblia na mão e pronto? Não. Quando Ele falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele estava falando daquilo que ele veio ensinar para nós, dos seus exemplos, dos seus ensinamentos. Ele veio nos trazer uma conduta, né? Uma orientação para nós nos conduzir. Quando ele nos fala, né, eu sou o caminho, para a gente se orientar por ele, pelos seus ensinamentos. Eu sou a verdade. Tudo aquilo que ele estava falando em relação à vida, em relação à convivência social, porque o tempo todo ele nos falou disso, né, da convivência social. Ele não veio nos criar uma religião, que Jesus não criou nenhuma religião, não fundou nenhuma. Né? Se a gente pode dizer que Jesus fundou uma religião, é a religião do amor, do respeito, da justiça, da bondade. Mas fora isso, ele não criou religião nenhuma. Mas ele veio nos ensinar a conviver. E quando nós trazemos o amor para a nossa convivência, né, o respeito ao semelhante, a valorização do outro, o cuidado com o outro, a simplicidade na nossa vida, né, em relação às coisas que nós buscamos, ele veio nos dizer que a única forma de nós sermos felizes é assim. É nessa convivência pacífica com os nossos semelhantes. Não tem outro jeito de nós sermos felizes. É olhar para o outro como realmente nosso próximo, alguém que precisa do nosso cuidado, da nossa atenção. E ele veio nos dizer que nós somos muito importantes. Ele disse assim: vós sois deuses. E ele também mandou, né, ele disse: brilhe a vossa luz. Então vejamos que ele não falou assim: olha, de repente, talvez vocês tenham uma luz aí e essa luz possa brilhar. Não, em momento algum. Ele falou, ele foi enfático ali, ele disse: brilhe a vossa luz. Então,
Ele afirmou que nós temos em nós essa luz. E com o Espiritismo a gente descobre que, na verdade, nós somos luz, né? Nós somos luz. O Espírito é uma luz que está mergulhado num corpo material. Então, nós somos luz. E Jesus falou, brilha a vossa luz. Então, todos nós, indistintamente, temos essa chama dentro de nós. E quando nós nos aproximamos de Jesus por meio dos seus ensinamentos, buscando vivenciar as suas orientações, essa nossa luz ela vai ganhando vida. E a partir daí nós começamos a viver melhor, a ter mais saúde, a ter mais paz, a vencer a ansiedade, o medo, a tristeza, porque nós vamos fazendo com que essa luz que nós somos fique mais intensa. Então, quando nós pensamos, né, quando nós nos fazemos essa pergunta, qual o papel da fé na minha vida? E aí, a resposta que nós encontramos é que o papel da fé na nossa vida é fundamental, né? Quando ela é o produto de uma compreensão maior em relação a Deus, em relação a Jesus, em relação à vida, em relação a quem nós somos e em relação a nossa missão aqui na Terra, né? Que é de nos tornarmos pessoas melhores e contribuirmos com o nosso planeta. E esta é a nossa missão, né? De sermos felizes, desenvolver em nós esse potencial que nós temos, mas que precisa ser desenvolvido. E não é o dinheiro, não é o poder, não é a fama, não é a aparência que vai nos auxiliar nesse sentido. É essa busca interior, né? No momento em que nós olhamos ao nosso redor e nós percebemos algo maior e quando nós nos voltamos para dentro de nós percebemos que esse algo maior também está aqui, dentro de nós. E isso nos dá essa calma, essa confiança na vida. Então, se nós tivermos, né, para aqueles que estão passando por esse período com a ansiedade, com o medo, com a incerteza, reflita sobre isso, né? Procure realizar esse encontro com Deus. Procure saber mais sobre Jesus, sobre seus exemplos, sobre as suas lições. Procure afinar essa sintonia com Ele, com Deus, né? Sintonizar com essas potências maiores do universo, porque com certeza nós teremos um resultado de muita qualidade de vida, porque nós precisamos cuidar da nossa saúde, nós precisamos cuidar, né, de como nós estamos, como estamos aqui dentro, né? Como é que está a nossa cabeça, que pensamentos temos alimentado. Vamos refletir a respeito sobre essa fé que nós dizemos ter, mas será que nós estamos vivenciando essa fé na nossa intimidade? Porque nós às vezes falamos para os outros, não, tenha fé, a gente tem que ter fé, mas como é que nós estamos vivenciando essa fé? Ela está tendo repercussão na nossa vida? Ela está nos trazendo qualidade de vida? Ela está aquietando a nossa ansiedade? Ela está nos trazendo respostas? Então tenhamos a certeza, né, de que tudo está nas mãos de Deus, né, de que existe
um objetivo maior diante de tudo que tem acontecido no nosso planeta. Uma pausa para nós repensarmos as nossas vidas, para percebermos que tudo aquilo que nós achávamos, como eu estava falando antes, no final do ano passado, né, que tudo aquilo não era real. Né, porque basta um sopro que tudo se perde, porque o que realmente é real nós não conseguimos ver. O que é real, o que é importante é invisível aos olhos, né? Como a gente ouviu tantas vezes, né? Na história do Pequeno Príncipe, que o essencial é invisível aos olhos. E é verdade. Né? O essencial nós não conseguimos ver. Tudo que nós vemos, nós vamos perder. Tudo que nós vemos, nós vamos perder. Né? Mas aquilo que é real, verdadeiro, que nós não vemos, isso nos pertence. Né? Então, que Jesus esteja conosco, que nós busquemos sintonizar com Ele, que busquemos perceber a importância da fé na nossa vida, que por meio das reflexões lúcidas, possamos perceber esse algo maior que rege a vida e confiar mesmo, porque está tudo nas mãos de Deus. E Ele quer o melhor para todos nós. Então eu desejo que Jesus ampare a todos e que visite, esteja presente em todos os lares. E eu vou encerrar essa fala com uma prece e agradeço muito a atenção de todos. Querido amigo Jesus, que cada dia mais estejamos conectados contigo, com a tua mensagem de amor, de solidariedade, de paz, e que tu estejas presente nos nossos lares, iluminando as nossas consciências, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nos fortalecendo, nos confortando e sedimentando na nossa intimidade a esperança. Abençoa-nos a todos, Mestre Jesus, e permaneça sempre com todos nós.